A graça e a paz, povo de Deus, como vai? Pastor André, tudo bem? É com grande alegria que nós estamos em mais uma aula, Cristo em nós. E temos visto Deus transformar e fazer maravilhas na vida de pessoas aonde a glória de Deus tem sido estabelecida e o mover do Senhor tem de fato feito maravilhas. Nesta aula, nós queremos fundamentar mais e mais aquilo que o Senhor Jesus já operou em você. É um novo tempo, um tempo de crescimento, um tempo de avanço, um tempo de grande glória. Nós, na aula passada, começamos essa fundamentação, esse alinhamento, essa parte de alicerçar você na verdade, a verdade que traz vida e que produz cura, milagres, sinais, e que você vai viver de fato a palavra de Deus. É um novo tempo. Creia tão somente. É um novo tempo em que Deus tem para fazer maravilhas na tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar e te bendizer, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor Jesus, por este novo tempo. Obrigado por esta glória. Obrigado pela tua justiça. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor está abrindo o entendimento dos meus irmãos e das minhas irmãs e o Senhor está fazendo maravilhas, Pai. Creio, Senhor Jesus, que grandes coisas começaram a acontecer na vida de pessoas que estão aí, Senhor Jesus, escutando, Senhor Jesus, essa escola e estão vendo de fato o quanto a tua palavra é poderosa para mudar a sua vida, salvar a sua alma e trazer abundância da tua graça em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos dar uma continuidade naquilo que nós estávamos falando na aula passada. Nós começamos a fundamentar você naquilo que o Senhor Jesus tem para a tua vida, trazer para você de fato esse entendimento da justiça e da glória de Deus operando em você, do título de condenação que havia contra a tua vida e que Jesus pegou e cravou na cruz, fundamentando você no entendimento daquilo que você carrega. Amém? E nós queremos te mostrar alguma coisa. Existe uma redenção. A redenção é um resgate. E quando você começa a entender de fato essa redenção, de que você foi resgatado, você foi arrancado do império das trevas, mas algo muito interessante que você precisa entender, que o teu espírito ele foi recriado no mesmo momento. O teu espírito foi regenerado no mesmo momento. Mas a tua alma e o teu corpo, eles precisam dia após dia, serem renovados, dia após dia. Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme. Ele está dizendo, olha, nós não podemos tomar a forma deste mundo. Nós não podemos ter esta forma. A forma do mundo, ela é pequena e medíocre, ela não te cabe mais. No dia que você confessou Jesus, você foi arrancado dessa forma e foi colocado numa forma de glória, uma forma de justiça, feito uma nova criatura. Então você não cabe mais nessa forma pequena. Então você não pode se conformar. Antes você precisa se transformar. A palavra transformai-vos aqui, transformai-vos pela renovação, a palavra transformai-vos aqui no original é a mesma palavra quando o Senhor Jesus ele sofreu uma transfiguração lá nos evangelhos, quando diz que Jesus sofreu uma transfiguração. O que aconteceu? Quando ele sofreu aquela transfiguração, ele simplesmente deixou de ser aquele homem natural e passou a ser a própria glória de Deus. Ele saiu daquela posição de homem natural e ele se tornou a
própria glória, ele se transfigurou, ele saiu desta posição, ele foi transfigurado e saiu dessa posição de homem comum, de carne, e se tornou a glória de Deus. Quando ele fala que transformai-vos pela renovação do entendimento, ele está dizendo simplesmente, olha, a sua mente tem que sair dessa posição carnal, dessa posição humana, e tem que se transformar na própria glória, receber uma transformação, uma transfiguração e se tornar a própria glória de Deus. Na aula passada eu falei para você que nós recebemos lá em João capítulo 17, versículo 22, que Jesus ele fez uma oração e falou: a mesma glória que eu dei, que o Senhor me deu, eu dou para eles. Ou seja, ele está dizendo, quando ele fala assim, ó, não se conforme, mas antes transformai-vos, ele está dizendo, olha, que a sua mente venha de fato resplandecer como no espelho a glória de Cristo. Aquela mesma transformação, aquela mesma transfiguração que aconteceu naquele monte, tem que acontecer todos os dias na sua vida. Então você não vai ter como tomar mais a forma desse mundo. Por quê? Porque a tua mente vai resplandecer a glória de Cristo. E como num espelho, eu não sei se você sabe, tudo começa na mente, tudo começa no seu entendimento. Se o teu entendimento ele está paralisado, se o teu entendimento está travado, infelizmente não tem como você alcançar aquilo que Deus tem. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vissem o resplendor da glória de Cristo. Olha só que coisa tremenda. Ele cegou o nosso entendimento para que a gente não visse o resplendor da glória de Cristo. Em quem? Em nós. O resplendor, a glória de Cristo resplandecendo através da nossa própria vida. O inimigo cegou o nosso entendimento para que a gente não visse o resplendor. Lá em Coríntios diz que como no espelho nós temos que resplandecer a glória de Cristo. Então o inimigo ele fez de tudo para que você não entendesse e não viesse a resplandecer. Mas no dia que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o teu espírito foi recriado de fato, ele foi recriado na mesma hora, mas o resplendor da glória de Cristo começou a operar em você, e dia após dia você está tendo a sua mente renovada. Por quê? Porque a transfiguração que ele sofreu, que ele se tornou a própria glória, a sua mente está fazendo com que você se torne a própria glória de Cristo operando em você. Isso é muito tremendo. Quando você entende isso, você entende realmente que existe uma posição que você recebeu legalmente de Cristo, e essa posição que a pessoa de Jesus fez, conquistou no Calvário, ele estabeleceu você como uma pessoa firme em Deus, e ele começa a trabalhar em você a legalidade. Ele trouxe uma legalidade. Deus trabalha na legalidade, e a legalidade que ele trouxe para a tua vida foi te firmar numa rocha e fazer com que você comece a operar tudo aquilo que ele conquistou na cruz. E ele está trabalhando dia após dia para você crescer e avançar mais e mais. Crescer e avançar mais e mais, em nome de Jesus. Mas tudo isso vai ser estabelecido pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito da verdade é ele que vai te guiar em toda a verdade. Quando você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebeu o poder de ser feito filho e filha de Deus. E é o Espírito da verdade que vai te guiar em toda a verdade. E toda a verdade vai te levar exatamente para um novo entendimento, um novo e vivo caminho, uma vida nova, um entendimento novo, se movendo dia após dia, cheio da glória e da majestade de Deus.
Quando ele fala não tome a forma, é porque não tem como mais você tomar a forma. Porque você está sofrendo, está passando por uma transfiguração. Essa mente humana está sendo arrancada de você, essa identidade humana, essa natureza humana, ela está sendo arrancada, extirpada de você. E a natureza que já está dentro de você, que é a natureza de Cristo, ela está começando a se mover com grande intensidade na tua vida. Por isso que nós precisamos entender daquilo que nós recebemos. A palavra de Deus diz que você, no dia que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz que você tem a mente de Cristo. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você começa a entender aquilo que você tem. No dia que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, a Bíblia diz que você se tornou um templo do Espírito Santo. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Você é templo do Espírito Santo. Você tem a mente do Espírito Santo. João diz que o Pai e o Filho vieram habitar em você. Você se tornou Deus resolveu tabernacular em você, Ele resolveu morar dentro de você. Fez de você uma morada, um edifício que está sendo construído dia após dia para a glória de Deus. Todos os dias nós precisamos subjugar a nossa mente, colocar a nossa mente debaixo de uma autoridade do Espírito. Paulo fala algo interessante, diz que quem se move pelo Espírito, que nós devemos nos mover pelo Espírito, e quem se move pelo Espírito discerne todas as coisas. Nós precisamos subjugar. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, diz o seguinte: porque as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha que coisa tremenda. Nós precisamos, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Sabe por que muitas vezes nós não estamos conseguindo desenvolver tudo aquilo que Deus tem para nós? Não estamos conseguindo viver aquela vida plena e abundante que Deus tem para nós? Porque, infelizmente, estamos lutando com a força do nosso braço. E se você planta na carne, porque quem planta na carne colhe corrupção. Quem planta no Espírito colhe vida eterna e paz. E se você está plantando na carne, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. E se você está plantando na carne, infelizmente, você só vai colher corrupção. Mas quando você entende que as armas das tuas milícias, as armas das nossas milícias, não são carnais, elas não se plantam na carne, elas são espirituais, elas são poderosas em Deus. Ou seja, são armas que nós precisamos buscar o conhecimento e o entendimento delas em Deus. Tendo uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de leitura e meditação na palavra, porque quando você começa a meditar e entender a palavra de Deus, a Bíblia diz, Salmo 119, versículo 130, diz que a exposição da palavra, ela traz luz e entendimento. Então, quando você começa a se expor a essa palavra, as armas começam a ser estabelecidas, as armas espirituais começam a ser estabelecidas em você. E você precisa entender de fato essas armas espirituais operando na tua vida. Muitas vezes nós vemos pessoas dizendo sobre a armadura de Deus, que fala lá em Efésios capítulo 6, mas nós precisamos entender de fato o que é que Paulo recebeu ali, por que Paulo fala daquela armadura. Se você parar e prestar atenção no que Paulo estava falando daquilo que ele vive.
Deus, quando ele vem falar com a gente, quando ele vai mostrar alguma coisa para o homem, e ele fez isso com Paulo, ele sempre vai mostrar para a gente, para que a gente venha entender algo da terra. Quando ele começar a falar das coisas espirituais, ele vai trazer um entendimento, ele vai mostrar algo da terra. Para quê? Para que a gente entenda. Porque a nossa mente, se ela não estiver ainda alinhada ao poder de Deus, os pensamentos de Deus são superiores aos nossos, os nossos pensamentos não se comparam aos pensamentos de Deus. Todas as vezes que ele se comunicar com a gente, ele vai trazer algo que a gente entenda. Quando Deus ele mostrou para Paulo uma armadura do cristão, e ele mostrou aquela couraça, o capacete, o escudo, quando ele foi mostrando tudo aquilo, ele foi mostrando por quê? Porque Paulo era um homem que durante sua vida inteira ele estava acostumado a ver soldado romano. Ele era fariseu de fariseu, ele era romano, ele ficou preso muito tempo, então ele estava acostumado a ver soldados romanos. Foi por isso que Deus trouxe o entendimento para ele da armadura de Deus. Quando ele trouxe esse entendimento da armadura de Deus, ele mostrou uma armadura de um soldado romano. Exatamente para que Paulo viesse entender como era uma armadura de Deus. Eu não sei se já te explicaram, e eu quero te mostrar algumas coisas muito tremendas sobre a armadura. Quando ele fala da armadura de Deus, eu estou falando das armas das nossas milícias. Muitas vezes nós entramos numa luta, achamos que estamos numa batalha e não entendemos nem quais são as armas que nós temos. E a Bíblia diz que as armas das nossas milícias são poderosas em Deus para destruir todos os sofismas. O que são sofismas? Sofismas são pensamentos errados que parecem certos. Pensamentos errados que se levantam contra a verdade da palavra e que parecem certos. E muitas vezes esses pensamentos errados estão nos levando para uma prática religiosa e nós achamos que estamos agradando a Deus e nos afastando de fato do Evangelho de Cristo, que é paz, justiça, alegria, amor. Se tudo que a gente fizer, se o amor não estiver envolvido, infelizmente tudo que a gente está fazendo é vão. Tudo que a gente está fazendo não tem peso. Se o amor não estiver envolvido. Por isso que logo após do capítulo dos dons, vem algo com muito excelente. Paulo, quando passa do capítulo 12 para o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele fala, ó, agora eu vou ensinar para vocês algo muito excelente, ou seja, o amor. Então, tudo que você estiver fazendo, se não estiver envolvido no amor, então as armas das nossas milícias são poderosas em Deus para destruir os pensamentos errados, os sofismas que se levantam contra a verdade da palavra. Mas quais são as armas? Como se mover nessas armas? Como agir e entender de fato? A falta do entendimento tem aprisionado o povo de Deus. A falta do entendimento, o povo de Deus está correndo em direção à ruína e à destruição. Porque não conhecem a palavra de Deus, estão indo em direção com ansiedade, com rapidez para a própria ruína e para a própria destruição. Porque muitas vezes estão ouvindo coisas erradas e estão achando que são certas. E na sua sinceridade estão errados. Quando o Senhor ele mostra para Paulo da armadura, ele fala do capacete. O que é o capacete? O capacete é o conhecimento de Deus. É quanto mais você prossegue em conhecer ao Senhor, é quando você começa a trazer para a sua mente o conhecer ao Senhor. O meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento, porque não prosseguem em conhecer ao Senhor. E no original, essa palavra conhecimento se fala de intimidade, de relacionamento. Você só consegue conhecer alguém quando você tem relacionamento com aquele alguém, quando você tem intimidade com aquele alguém. E pelo fato de você não conhecer ao Senhor, não ter intimidade com o Senhor, e, infelizmente, não está conseguindo desenvolver tudo aquilo que ele tem. Tudo aquilo que ele estabeleceu em você e que fez habitar em você.
Então nós precisamos todos os dias desenvolver esse conhecimento, essa vida de relacionamento e de intimidade com Deus. A Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e tenham o pleno conhecimento. Tem noção do que é isso? A plena intimidade, o pleno relacionamento com Deus. O conhecimento, o capacete é exatamente isso, o pleno conhecimento da sua vontade, com toda a sabedoria e inteligência espiritual. É a intimidade tão abundante com Deus, é a intimidade, é tanta revelação da pessoa de Deus, que a plenitude dele vai estabelecer uma proteção na sua mente, que quando você começar a ser atacado, vai estar tão protegido, a sua mente vai estar tão guardada, você vai ter renovado a tua mente de tal forma, você vai ter estabelecido uma verdade de tal forma na sua mente, a sua mente vai ter sido transfigurada de tal forma que nada vai conseguir atravessar para entrar no teu coração. Nada vai conseguir entrar na tua mente para até alcançar o seu coração. Então, o pleno conhecimento da vontade de Deus, o pleno conhecimento, a intimidade plena e abundante é o capacete. Quando ele fala da couraça, ele está falando de proteção. Quando ele fala da couraça da justiça, ele está falando, olha, eu estabeleci em você, coloquei sobre os seus ombros uma nova autoridade, uma proteção, a couraça da justiça. Eu lhe guardei, você está guardado, protegido por esta couraça. Você está guardado por essa couraça. A justiça está sobre você. Você está guardado com a couraça da justiça. Quando ele fala do cinturão, ele está falando do entendimento. Isaías capítulo 5, versículo 13, fala que o meu povo, por falta de entendimento, está sendo levado aprisionado, está cativo. Oséias 4, versículo 14, fala que pela falta de entendimento estão correndo em direção à ruína e à destruição. O cinto, ele serve, eu não sei se você você veste homem ou mulher, você já usou cinto. O cinto, ele serve para dar sustentação para a sua roupa. Simplesmente, o cinto é o entendimento que dá sustentação a tudo aquilo que você estabeleceu. E deixa eu te dizer, o que é que dá sustentação a um conhecimento? É entender. É entender de fato aquilo que você colocou na sua mente. Quando você entende aquilo, estabelece e nada mais consegue arrancar de você. Quando você entende essas verdades, não existe nada. Quando você tem a sua mente renovada por esta palavra, pela palavra de Deus, quando você entende de fato isso, nada consegue arrancar de você aquilo que você já guardou, porque tem sustentabilidade, você está bem sustentável. Então, quando ele mostrou o cinto, é porque o cinto sustenta, o entendimento sustenta tudo que você estabeleceu naquele capacete. Quando ele fala sobre o escudo, que ele fala o escudo da fé, que o escudo da fé, ele vai te proteger dos dardos inflamados. Algo muito interessante que eu estava estudando e eu achei algo muito interessante. Não sei se você já viu um escudo de um soldado romano. O escudo do soldado romano era um escudo de madeira revestido de couro. Revestido de couro. E aí o que acontecia? Aquele couro, ele endurecia. Naturalmente, do sol, o tempo, aquele couro endurecia. E se fosse lançado sobre aquele escudo de madeira e de couro, fosse lançado uma flecha, infelizmente, se ele tivesse duro, aquele escudo quebraria. Ele quebraria. Então, todos os dias, o soldado que tinha aquele escudo, ele tinha que pegar o escudo, ele tinha que mergulhar aquele escudo no óleo. Para quê? Para aquele escudo sempre, aquele couro ficar sempre flexível. E ele mergulhava todos os dias no óleo. E mergulhava no óleo e deixava aquele couro flexível. Mas tinha um outro problema. Porque os dardos, eles eram inflamados. E quando eles eram inflamados, vinha muitas vezes
flechas com fogo. E se você entendesse, tivesse só aquele escudo com óleo, quando aquela flecha com fogo batesse, aquele escudo pegaria fogo. Então, o que eles faziam também? Eles mergulhavam aquele escudo de madeira, além do óleo, eles mergulhavam na água também. Para quê? Para que se o dardo inflamado batesse, ele apagava. Então deixa eu te dizer o que é que Deus estava mostrando para Paulo. Olha, você tem que estar sendo todos os dias mergulhados na palavra e na unção. Todos os dias você tem que estar sendo mergulhado na palavra, na água da palavra, sendo lavado pela água da palavra e pela unção. Porque se vier dardos inflamáveis, eles nunca vão conseguir alcançar e atravessar o teu capacete. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E de tanto você ouvir, você começa a ser lavado pela palavra, fortalecendo o capacete e simplesmente a unção vai operar. Por quê? Porque você vai cumprir o que a palavra diz, que é orar sem cessar. Então você vai ter uma vida de Bíblia e de oração. Quando ele fala do escudo, ele está falando sobre isso. E quando ele fala do Evangelho da Paz, calçado sobre o Evangelho da Paz, ele está dizendo, olha, você calçando o Evangelho da Paz, são lindos os pés daquele mensageiro que leva e carrega a paz. Ele está dizendo para você, olha, você vai andar por lugares, e os lugares que você for andar, todos esses lugares serão abençoados e você vai estar guardado nos lugares. Os seus passos serão passos de alguém que leva. Algo muito interessante também que existia na armadura do soldado era uma lança. E aquela lança, ela alcançava lugares longes, ela alcançava lugares mais distantes, lugares longe. E aquela lança é nada mais, nada menos que as orações dos santos. A espada da palavra, a espada, ela sai na boca. E quando ela sai com entendimento, ela atravessa e corta. A Bíblia diz que ela é uma espada de 2 gumes. Ela corta, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela é capaz de separar alma do espírito, juntas e medulas. É uma espada poderosa. Quando você entende tudo isso, você conhece, entende e libera esta palavra saindo da sua boca com o mesmo entendimento que Deus tem, vai sair exatamente com a mesma força e com a mesma autoridade que saindo da boca de Deus. Então é por isso que as armas das nossas milícias, nós precisamos entender as armas que foram dadas para nós. Nós precisamos entender todos os dias todas essas armas que foram dadas e começar a se mover no conhecimento e no entendimento dessas armas e liberando esta palavra, produzindo vida abundante. A Bíblia diz que a sua mente ela tem que se submeter todos os dias e que você tem que renovar a sua mente, renovar o seu entendimento dia após dia, renovar a sua mente para poder viver esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas ela também diz, a palavra fala sobre o nosso corpo, que nós temos que deixar o nosso corpo em sujeição a essa palavra, submeter esse corpo, porque eu não sei se você sabe, todas as suas vontades, todos os teus desejos carnais, a vontade de pecar está tudo na carne. Está tudo no corpo. E você, a palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Olha só que coisa tremenda. Paulo estava dizendo, olha, eu esmurro meu corpo, eu levo meu corpo à escravidão.
para que eu não pregando para os outros, eu não seja desqualificado. Sabe por quê? Porque ele pregava, a mente dele estava sendo renovada, mas a carne fraca ficava puxando todos os dias Paulo para o pecado, ficava tentando arrastar ele para o pecado. Então ele tinha que esmurrar a carne para se manter na santidade. Ele tinha que fazer o esforço de renovar a mente dele todos os dias por esta palavra, para manter a carne dentro da caixa. Deixa eu te dizer, você só vai conseguir viver a vontade perfeita de Deus para a tua vida quando você pegar a sua carne, colocar ela dentro de uma caixa e abandonar ela lá. E começar a andar pelo Espírito. Paulo, ele fala sobre andar no Espírito, que nós devemos andar no Espírito. Lá em Romanos, capítulo 8, ele diz o seguinte, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Olha o que está dizendo. Se você viver segundo a carne, segundo as suas vontades, os seus deleites, você foi arrancado do mundo, você não vive mais como uma pessoa do mundo. Se você viver como uma pessoa do mundo, segundo as tuas vontades da carne, certamente, como uma ovelha no matadouro, você vai ser levado para a morte. Mas se você viver pelo Espírito, se você for guiado pelo Espírito, Paulo lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Se a gente andar pelo Espírito, e o que é andar pelo Espírito? Andar pelo Espírito é praticar a palavra de Deus. Quando ele fala de andar pelo Espírito, ele fala sobre um fruto do Espírito. O que é andar pelo Espírito? É ser uma pessoa que realmente pratica a palavra de Deus. Você recebeu o fruto do Espírito. Quem anda pelo Espírito pratica naturalmente o fruto pelo qual recebeu, porque naturalmente você é uma árvore que produz fruto. E o fruto que você produz naturalmente é amor, é alegria, é paz, é domínio próprio, é mansidão. Contra essas coisas não existe lei para trazer para você condenação. Se você caminha andando no Espírito, praticando as coisas do Espírito, você discerne todas as coisas. Tudo que está acontecendo em tua volta, você sabe que está acontecendo, porque de fato você é guiado pelo Espírito. A sua mente é uma mente poderosa. Sabe por que Jesus era um homem que ele nunca foi pego de surpresa? Jesus nunca foi pego numa falha? Não, era simplesmente porque Jesus, como homem, ele resolveu ser guiado pelo Espírito de Deus. E nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, mas você só vai entender de ser guiado pelo Espírito Santo quando você tiver a compreensão de onde você está. Você está inserido, implantado, está ali alicerçado no reino de Deus. E você, como uma pessoa que está naquele lugar, que existe uma constituição que opera sobre a sua vida, você dia após dia, dia após dia, dia após dia, desenvolve uma vida sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. Ele vai te guiar sempre em toda a verdade. Ele nunca vai te conduzir para o fracasso. 2 Coríntios diz, capítulo 2, se não me engano, versículo 15, que nós somos conduzidos em triunfo em tudo. Somos o bom perfume de Cristo, cheiro de vida, cheiro de morte para morte. Deixa eu te dizer, você é conduzido em tudo, em triunfo. Você que é guiado, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos conduzidos em tudo, abundantemente, em triunfo. E quando ele fala que nós somos o bom perfume de Cristo, nós exalamos o perfume de Cristo. Diz que nós somos cheiro de vida para vida e cheiro de morte para morte. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: você que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida,
e tem tido a sua vida de fato transformada, você de fato está sofrendo uma metamorfose, porque a palavra original de transfiguração é metamorfo. Se você está sofrendo essa metamorfose, transformando a sua mente, sofrendo essa metamorfose, você está simplesmente se transformando na glória de Jesus. E quando você está se transformando na glória de Jesus, deixa eu te dizer, você é sempre conduzido em triunfo. Você vai encontrar pessoas que não confessaram Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Você carrega a vida abundante de Jesus. Quando ele diz que você é cheiro de morte para morte, ele está dizendo simplesmente que quando você encontra uma pessoa que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a vida abundante, a glória, o resplendor da glória de Cristo através da sua vida vai começar a matar a morte que está dentro daquela pessoa que ainda não confessou Jesus. Porque a Bíblia diz que ela é filho da morte. Ela é filho do diabo, filho da morte. Então, quando você simplesmente chega perto, a vida abundante que você carrega, a luz que você carrega, porque você é luz do mundo, você vai começar a chegar perto daquela pessoa, a luz que você carrega, a vida que você carrega, vai começar a trazer luz para as trevas que ela está e vai começar a matar a morte que está dentro dela e trazer vida. E quando ele fala que você é vida para vida, ele está dizendo simplesmente que você, que já confessou o Senhor Jesus, encontra com outra pessoa que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você encontra com outra pessoa, simplesmente a vida abundante que você carrega vai trazer vida abundante também para aquela pessoa que você encontrou, porque ela tem vida abundante, você é vida abundante, e vocês vão trazer sempre mais vida abundante. Por isso que dois cristãos, homens e mulheres de Deus, que se encontram, a conversa de duas pessoas que confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem sempre que ser o centro Jesus. Cristão conversa sobre Jesus. E Jesus é um assunto inesgotável. Se você começar a conversar sobre Jesus hoje com o seu amigo, você vai conversar por toda a eternidade e ainda vai faltar tempo para você conversar sobre tudo o que Jesus tem e o que ele é. Como a Bíblia diz, que em todos os livros do mundo não caberiam o que Jesus fez só para te salvar. Imagina o que ele é. Olha só, se você pegar hoje para ler todos os livros que tem no mundo, desde que o mundo foi gerado, desde quando começou a escrita, e começar a ler todos eles hoje, imagina quanto tempo você vai ler todos esses livros. Isso foi só para ele te salvar. Imagina quando você começar a ler sobre o que ele é. As riquezas insondáveis de Deus. Quando você começar a entender quem ele é, se fosse escrever quem ele é nos livros, imagina. Então deixa eu te dizer, se nós começarmos hoje a estudar sobre Jesus, então quando você se aproxima de alguém que conhece Jesus, você vai trazer para ela vida abundante. Vida abundante. Vida abundante. Simples assim. E é isso que nós precisamos entender todos os dias, para que a gente venha desenvolver essa glória. E agora nós vamos começar a estudar sobre identidade e a substituição. Se você pegar os 12 apóstolos e pegar os evangelhos, aqueles que caminharam com Jesus, caminharam com o Jesus, o Nazareno, o homem, e que caminhou sobre a terra. Se você perceber, todos eles entenderam que Jesus deu algo para eles, deu um poder extraordinário para eles. Eles entenderam que se eles se movessem como Jesus,
sinais, prodígios, maravilhas aconteceriam. Se eles se movessem como Jesus, os demônios se sujeitariam ao nome de Jesus. Mas nenhum deles tinha recebido o fundamento, o entendimento de Cristo como o substituto, Jesus como o substituto. E aí, Jesus veio exatamente para nos substituir, nos mostrar, nos arrancar dessa posição. Na posição que todos nós estávamos condenados. Ele veio nos substituir, ele entrou no nosso lugar. E quando ele entrou no nosso lugar, ele nos arrancou daquele lugar. Ele nos tirou daquele lago de encharco, aquele lago de lodo que nós estávamos todos mergulhados. Ele foi para lá e nos tirou de lá. E quando ele nos tirou de lá, ele passou tudo que tinha que passar. Ele nos substituiu. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Simplesmente existia um castigo que estava sobre nós, que ia nos condenar. Mas esse castigo hoje nos traz a paz, porque foi todo lançado sobre ele. Todo este castigo foi lançado sobre ele. Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados, porque todo esse castigo foi lançado sobre ele. Foi quebrado, existiam maldições sobre a nossa vida e foram lançadas para ele. Ele veio como substituto, como uma pedra e entrou no nosso lugar. Simplesmente ele se colocou naquele lugar onde nós estávamos mergulhados, ele se colocou e falou, pode subir no meu ombro, pode se alicerçar em mim, porque eu sou a pedra e como pedra eu vou edificar o meu povo. Eu vou trazer edificação para uma igreja, para um corpo. Eu vou fundamentar este corpo. Sou eu que vou estar embaixo como alicerce e em cima como cabeça. É eu que vou sustentá-los, porque eu vou ser a pedra e vou estar em cima e vou guiá-los, vou dar a direção para eles. Foi isso que ele fez. Entrou como substituto e trouxe para nós uma identidade. A nossa identidade, o caráter dele, a glória dele sendo estabelecida em nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todo, substituição. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. Identidade. Um morreu por todos, foi para o nosso lugar. Logo, todos morreram. Identidade. Ele morreu no nosso lugar para nos levar para onde ele está. Simples assim. Ele veio, morreu no nosso lugar para nos levar para onde ele está hoje. Hoje, nós temos uma identidade. Fomos feitos filhos de Deus. 1 Pedro 2:24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Ele foi para o nosso lugar. Ele foi para o madeiro. Deixa eu te dizer, muitas vezes a gente escuta pessoas dizendo que existe algo contra você, que existe alguma maldição contra a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz que Cristo te resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que viesse a nós, cristãos, a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Cristo te resgatou. Toda palavra de maldição que tinha contra a tua vida foi quebrada e arrancada na cruz. Cristo te fez uma nova criatura. Cristo fez de você um vaso novo.
Você recebeu uma identidade, a identidade de um filho de Deus. Você foi feito um filho e uma filha de Deus. Não existe culpa nem condenação. Você não é mais um verminho de Jacó. Você é um filho e uma filha de Deus que resplandece todos os dias a glória de Cristo. Simples assim. Então você precisa simplesmente desenvolver aquilo que o Senhor estabeleceu na tua vida, essa identidade que o Senhor estabeleceu em você. Nós precisamos entender. Houve um grande preço que foi pago. Houve a morte espiritual de Cristo. Jesus, para pagar o preço que haveria a pagar, as ânsias da justiça cobravam dele, cobravam de Deus que para resgatar toda a humanidade era necessário se pagar um preço. As ânsias da justiça cobravam e era necessário. E para isso, era necessário que Jesus se tornasse o próprio pecado. Por um homem, o pecado entrou. Por outro homem, ele teria que sair. E para ele sair, as ânsias da justiça cobravam que fosse pago esse preço. 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado, o próprio pecado, por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. A ânsia da justiça obrigava que ele pagasse sim o preço, para que nele fôssemos todos feitos justiça de Deus. Eu creio que a glória do Senhor Jesus vai operar mais e mais na tua vida. É um novo tempo. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade desse entendimento, para que você venha viver de fato tudo aquilo que o Senhor estabeleceu. Para que você venha de fato poder todos os dias experimentar o quanto é bom entender aquilo que o Senhor Jesus fez na tua vida. Entender que você é um filho de Deus e uma filha de Deus. E se mover como alguém que está inserido num lugar de paz, de justiça e de alegria. E que as tribulações vão se levantar e você vai rir de todas elas. Porque você, como uma pessoa que tem fé, já entendeu que todas as coisas cooperam para o seu bem. Então, independente do que esteja acontecendo na tua volta, o resultado é vida plena e abundante. Alegria e paz. Simples assim. Mas nós estamos desenvolvendo esse entendimento para que você veja a justiça de Deus. Pai, graças eu te dou, Senhor Jesus, pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque esta palavra está produzindo vida abundante na vida deles. E o nome do Senhor Jesus sendo glorificado. Pai, eu creio, Pai, nesse novo tempo. Um tempo de grande glória, grande honra e grande justiça, Pai, que está operando na vida dos meus irmãos e minhas irmãs, Pai. Em nome do Senhor Jesus, honra cada um, honra a fé de cada um. E, Senhor, forja Cristo em cada um deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. É o que eu te peço. Levanta eles, Pai. Levanta os meus irmãos e as minhas irmãs, ousados e intrépidos, cheios da tua palavra. Olha para as tuas ameaças. Concede, papai, cada irmão e cada irmã, Senhor, que está recebendo desta palavra, ousadia, intrepidez, sabedoria e revelação para pregar a tua palavra. Enquanto eles estiverem pregando a tua palavra, sinais, prodígios, maravilhas aconteçam para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus abençoe vocês até a próxima aula, que o Senhor Jesus guarde e proteja a vida de vocês, em nome de Jesus.